Bom, pessoal, essa é a nossa terceira aula sobre Karl Marx. Só para a gente finalizar o pensamento marxista, eu vou propor depois algumas reflexões para a gente sobre ele, mas a aula de conteúdo mesmo, essa vai ser a nossa última, certo? Então, dentro do pensamento marxista, eu queria falar para vocês sobre a noção de estrutura, conjuntura e crise nessa aula, né? Então, quando a gente vai tentar definir, a gente vai dizer que estrutura é um conjunto de comportamentos e formatação das relações materiais que definem, é o que define uma determinada época, né? Então, quando a gente pensa em estrutura, imagine como se fosse uma espécie de colmeia, aonde os indivíduos pudessem, né, se encaixar, se enquadrar, ou um tabuleiro de xadrez, aonde as peças só teriam aqueles movimentos programados. É como se fossem as regras comuns daquelas peças, né? Então, imagina, um tabuleiro de xadrez é um bom exemplo, né? Existem regras programadas, as peças sabem como elas deveriam agir, né? Elas têm movimentos próprios, os movimentos são diferentes entre elas, porque a atividade de cada indivíduo é diferente entre si. Porém, há uma espécie de formato e modelo que essas peças deveriam seguir, não é mesmo? Bom, uma peça que não fosse um cavalo, por exemplo, não poderia pular as demais peças. Ou então, uma, uma dama, ao chegar no outro lado do tabuleiro, não seria promovida a outra coisa, né? Uma torre não pode se movimentar em diagonais, por aí vai, né? É como se a gente tivesse uma espécie de estrutura mesmo que nos diz como devemos agir, né? Por Marx, lembrando, ele é um filósofo materialista histórico e, portanto, esse pensamento dele, todo estruturado, todo bem formado, é um pensamento que vai levar em conta a materialidade das coisas. E são as nossas relações materiais que definem as nossas relações sociais. Portanto, caso, caso um determinado indivíduo fique famoso ou um determinado comportamento se torne homogêneo na sociedade ou alguma coisa do tipo, tudo isso está ligado aos nossos comportamentos materiais. Portanto, como eu expliquei na última aula para vocês, quando eu vou pensar estruturas como machismo ou racismo, tudo isso está ligado, está vinculado à ideia de dotes materiais, de controle dos bens materiais. E, portanto, a população branca tem mais posses, geralmente, do que a população negra, e o resultado disso é um racismo estruturado frente à população negra, né? Da mesma forma, geralmente, os homens têm mais posses materiais do que as mulheres, e o resultado disso é um machismo estrutural, né? Que compõe a própria estrutura das coisas e que é protegido por vários elementos da superestrutura, como a gente viu na última aula, né? No exemplo que eu vou tentar dar para vocês hoje, talvez fique mais claro. Então, estrutura é esse conjunto de elementos que interrelacionam pessoas nessas relações materiais em determinada época, né? Só para exemplificar para vocês, eu poderia chamar de estrutura: a estrutura feudal, a estrutura do capitalismo, a estrutura do socialismo. Percebam que são, portanto, modelos econômicos sociais que o Marx vai tentar identificar através dessa estruturação. As conjunturas, né? As conjunturas são variações mediante essa estrutura. Então, são conjuntos de variações possíveis dentro de uma mesma estrutura que podem ser favoráveis ou desfavoráveis à sua permanência. Bom, existem momentos, por exemplo, no jogo de xadrez, para continuar usando esse exemplo, aonde o jogo está mais favorável às peças brancas. Em alguns outros momentos, o jogo está mais favorável às peças pretas. À medida que o jogo se desenrola,
esse favorecer vai mudando de mão, né? E, portanto, conjuntura significa a estabilidade do jogo, né? Significa o quão estável é a estrutura. As conjunturas são momentos onde essa estrutura está se dando muito bem ou muito mal. Nós vamos chamar de uma conjuntura favorável quando os elementos que a gente encontra na realidade favorecem a permanência da estrutura. E nós vamos chamar de conjuntura desfavorável quando os elementos que encontramos na realidade contradizem as premissas da estrutura e, portanto, podem até mesmo ameaçá-la. Bom, só para exemplificar para vocês, o movimento das cruzadas é uma conjuntura favorável ao estabelecimento de regimes monárquicos absolutistas, né? Porque, afinal de contas, foi um momento onde os senhores feudais tiveram que entregar parte do seu poder ao rei, que controlaria esses movimentos, que auxiliaria nesses movimentos, né? Ou então, as guerras geralmente são estruturas favoráveis à centralização do governo, porém desfavoráveis para a estrutura de um determinado país que passa por essa guerra. E, por último, Revolução Industrial é também uma conjuntura. Eu poderia dizer uma conjuntura favorável à burguesia. Portanto, uma conjuntura desfavorável ao regime feudal e favorável ao estabelecimento de um novo regime que nós ainda não saberíamos qual é. Porém, depois de passarmos pela Revolução, percebemos que é o regime capitalista, né? Então, conjuntura é sempre quando eu tenho algo que favorece a manutenção da estrutura inicial ou desfavorece essa estrutura inicial, certo? Bom, a crise é um momento passageiro. É um momento mais rápido dentro desse conjunto, né, de elementos. A crise é o momento onde a estrutura se vê realmente ameaçada. Ela pode se ver ameaçada porque ela é tão boa que vamos subir um patamar. Quando, por exemplo, se dá a formação da União Europeia. É um momento de crise para a estrutura europeia que antes existia com economias separadas entre os países. A União Europeia é um momento de crise e a assinatura do tratado marca um novo patamar, uma nova estrutura na qual essa economia se daria. Mas também, e talvez seja mais simples de vocês entenderem, há crises quando a conjuntura é muito desfavorável. Quando, por exemplo, a crise de 29 coloca o capitalismo em xeque. Quando, por exemplo, a crise de 2008 coloca o sistema bancário mundial em xeque. Isso é uma crise que pode ameaçar mesmo as estruturas, né? Quando eu coloquei aqui como exemplo para vocês, a Revolução Francesa colocou em xeque o modelo feudal, ou modelo absolutista, dependendo da visão, né, para substituí-lo por um modelo capitalista de liberdade, né, liberal, ou então a Revolução Socialista de 1917, que coloca então o modelo czarista em xeque e estabelece, né, as repúblicas socialistas. Bom, por último, que eu já mencionei para vocês, a crise de 29, que é um momento onde pode haver uma ruptura do próprio modelo capitalista. E aqui eu trouxe para vocês um infográfico que eu acho que fica fácil de vocês darem uma olhada. Vamos imaginar que eu tenho essa estrutura ali. E aí eu vou dar um exemplo bobinho, mas que vocês obviamente podem transpor por exemplos mais complexos, né? Então eu tenho ali uma estrutura básica. Eu estou namorando uma tal de Ana. Então Pedro namora a Ana. Eu tenho lá essa estrutura, né? Eu coloquei ela como 3 linhas, porque é para vocês entenderem aquela comparação que eu fiz com os fios na última aula, né? Então eu tenho internamente essa estrutura uma infraestrutura
que é essa parte central, e uma superestrutura, que é a parte das bordas, certo? A estrutura seria, portanto, a minha relação, né, a infraestrutura seria a minha relação com Ana, né? Porém, então, eu gostar dela, ela gostar de mim, compõe a nossa infraestrutura, né? Porém, há superestruturas que mantêm o nosso relacionamento. Então, o tempo é um elemento de superestrutura dentro do pensamento dos relacionamentos. No final de contas, terminar um relacionamento de 2 meses não é lá tão difícil. Mas terminar um relacionamento de 4 anos é um pouco mais complicado. Terminar um relacionamento de 7 ou 10 anos é ainda mais complicado. Ora, o apoio da família também é elementos superestruturais. Se a minha família gosta dela e se a família dela gosta de mim, se tiver alguma crise entre nós, se tiver alguma divergência entre nós, é bem possível que um membro da nossa família venha nos aconselhar a nos mantermos juntos. A religião poderia ser também uma superestrutura, porque afinal de contas, ela poderia nos dizer, mas o verdadeiro amor é aquele que resiste às piores intempéries, por aí vai, né? E, portanto, a superestrutura é protetora, não permite que o exterior veja os conflitos internos da infraestrutura. A estrutura ela é sempre conflituosa. Está lá no Hegel, no pensamento que vai influenciar o pensamento marxista, que eu já falei para vocês. Ou seja, naquela ideia de tese, antítese e síntese, o conflito é o elemento central. Porém, a superestrutura protege a infraestrutura para que ela não conflite o tempo todo, como um fio desencapado. A superestrutura é a borracha que reveste o fio. Bom, esse conjunto, então, poderia nos levar a uma conjuntura favorável. Então, o meu namoro tá legal, eu tô gostando, ela também, a gente tá achando massa, e o negócio começa a ficar ainda mais sério. Eu começo a olhar e falar, poxa, realmente, talvez eu não queira outra pessoa que não a Ana, porque ela é muito legal. Eu gosto muito dela e, portanto, acho que seria melhor eu permanecer com ela. É uma conjuntura favorável, tá tudo bem, as nossas famílias se gostam, a gente se gosta, né? E a gente até meio que parou de procurar por outros parceiros, né, por outras possibilidades. A gente acha que o nosso namoro vai durar para sempre. Conjuntura favorável, o namoro está muito bom. Eu poderia ter uma conjuntura desfavorável ao namoro. Que geralmente acontece quando você se conhece. Então, no começo do namoro, geralmente é aquela rasgação de seda, né? Tudo que a outra pessoa faz é lindo, maravilhoso, ela é a pessoa mais fantástica do mundo e por aí vai. Ela esquece a toalha jogada em cima da cama, e você pega a toalha para cheirar a toalha da pessoa, fala, ai, que lindo, nossa, o cheirinho da pessoa e tal, essas coisas assim. Bom, começo de namoro é desse jeito. Você vai conhecendo a pessoa, e aí você vai começando a se desanimar um pouco. Aos poucos, aquela toalha que ele ou ela deixa em cima da cama começa a ficar mais chato. A cama molhada te incomoda mais do que o cheiro da outra pessoa te agrada. O jeito da outra pessoa agir te incomoda. Quando ela esquece uma data, como a data de aniversário, de namoro, por exemplo, te mostra o quão insensível aquela pessoa é. E aí você começa a perceber a beleza em outras coisas, em outras pessoas, né? E começa a perceber o quão legal é estar sozinho ou quão melhor seria estar com outras pessoas. Essa é uma conjuntura desfavorável aos relacionamentos. Nós, obviamente, temos momentos de crise em ambas as conjunturas.
Qual que é o momento de crise, de uma conjuntura favorável ao namoro, onde tudo está dando certo? Ora, é óbvio, é o momento onde a pessoa para a música da sua festa de formatura para ajoelhar e te pedir em casamento. Porque, afinal de contas, é preciso lembrar, a estrutura do casamento é diferente da estrutura do namoro. E, portanto, a crise é a crise do namoro. Eu não quero mais namorar com você, eu quero me casar com você. Eu quero ficar para sempre com você, eu quero morar com você. Por aí vai, eu quero ter filhos com você. Essa é uma crise do namoro, que geralmente não prevê filhos ou não prevê morar sozinho para sempre, morar em conjunto para sempre, que não prevê auxiliar uns aos outros com as finanças da casa, que não prevê uma série de coisas. Né? Bom, também há crises, então, aqui, uma nova estrutura. Pedro e Ana se casaram. Mas também é uma crise desfavorável. Nessa crise desfavorável, pode levar ao término. E aí, na crise desfavorável, há uma nova estrutura também, onde Pedro e Ana estão solteiros. Você poderia me dizer, Pedro, mas beleza. E se a pessoa vai lá, pede a outra em casamento e a outra fala não? Geralmente acaba o namoro aí, né? Mas, se a pessoa, você tem uma crise e vocês estão prestes a terminar, mas vocês não terminam, o que acontece? Bom, acontece isso aqui. Olha, as nossas estruturas podem variar aos poucos, porém, elas podem voltar à sua continuidade. Teoricamente, esses altos e baixos da das nossas estruturas, elas poderiam levar, por exemplo, ao retorno para a mesma estrutura anterior. Tem momento em que eu brigo, discuto com a namorada, tem momento em que a gente se ama com mais fervor, tem momento em que eu não suporto ficar perto dela e tem momento que eu não suporto ficar sem ela. Mas, no fim das contas, a gente acaba se acertando e continuamos na mesma estrutura. Ora, os momentos de briga são momentos de quase ruptura, então são momentos de crise. Porém, o retorno, né, nós conseguimos nos acertar, só reforça a estrutura. Porque agora, afinal de contas, eu não quero mais terminar. Porque, bom, a gente já passou por tanta coisa, não é mesmo? Então, não vale a pena terminar. Essa, então, é uma estrutura que retorna ao seu ponto inicial. A última coisa que eu queria falar para vocês hoje é sobre os conceitos de ideologia e alienação. Né? Ideologia vai ser uma ideia de superestrutura que reforça e protege e apazigua os conflitos em relação às relações vigentes na infraestrutura. Né? Ou seja, tudo aquilo que mantém a infraestrutura funcionando da forma como ela funcionava e impede que ameaças externas ou internas aos próprios conflitos da estrutura possam ameaçá-la, né, portanto, romper essa estrutura, é considerado uma ideologia. Essa ideologia geralmente é direcionada por religião, pela mídia ou pela escola. Imagina, portanto, que eu queira terminar o meu relacionamento com a Ana. Só que no dia que eu quero terminar, eu vou até a igreja. E aí eu me confesso com o padre e falo da minha angústia, que eu estou pensando em terminar. E ele diz, mas meu filho, há quanto tempo vocês namoram? Vocês são um casal tão lindo. Vocês frequentam a igreja. Ou seja, a religião apazigua os conflitos sociais. É por isso que depois o Marx vai chamar a religião de o ópio do povo, porque a religião apazigua os conflitos sociais. Porque, afinal de contas, qual que é o elemento transformador da sociedade para o Marx? A revolução. A revolução só pode se dar quando os conflitos sociais forem tão evidentes que a manutenção da estrutura sem crise é impossível. Portanto, para o Marx é muito importante que os conflitos entre ricos e pobres sejam cada vez maiores,
para que os pobres percebam cada vez mais como são explorados. Também é preciso que conflitos entre o papel dos homens e o papel das mulheres sejam cada vez maiores, para que as mulheres percebam cada vez mais o machismo que está sendo exercido na sociedade. A mesma coisa com o racismo. O conflito é motivador, é força motriz da revolução. Né? Então, esse é um ponto bem relevante para o pensamento marxista. Né? A ideologia é aquilo que não permite que pensemos esses elementos. A mídia faz isso constantemente. Né? Quando a mídia, por exemplo, te diz o que você deve comprar, o que você deve desejar, o estilo de vida que você deve ter, tudo isso, de certo modo, manipula e prende o seu pensamento. Porque, afinal de contas, a mídia não te vende elementos tão premium assim. Uma pessoa absolutamente rica, muito rica, poderia ter, por exemplo, um celular de ouro. Mas a mídia não te vende esse celular. Não é isso que você quer. Você quer aquela ideia, mas que depois nós vamos trabalhar, de uma cultura de massa, de uma massificação do consumo. E a mídia te noticia isso. A escola também faz isso. A escola te ensina o seu papel. E na visão marxista, a escola que ele observava no século XIX é uma escola alienadora, que é o nosso outro conceito, alienação. A alienação é a incapacidade do sujeito de perceber a própria condição de exploração ou de explorado. Isso é importante, porque não é só o sujeito explorador, não é só o sujeito explorado que não percebe o seu lugar, mas é também o sujeito explorador. É o sujeito que não percebe que há um problema no fato de que algumas pessoas se vendem por tão barato. Algumas pessoas vendem sua hora de trabalho tão barato. As pessoas não percebem que quando você contrata uma pessoa para capinar o seu lote, o seu quintal, e paga aquela pessoa só com comida, isso é absolutamente explorador. Mas, na visão daquela pessoa, ela está fazendo tão bem para aquela outra, não é mesmo? Que estava passando fome e agora não está mais. Bom, isso também é alienação. A incapacidade das pessoas mais ricas de perceberem a exploração do sujeito sobre o qual ela se debruça. De fato, essa exploração, de fato, essa alienação vai conduzir ambos os indivíduos, exploradores e explorados, a manterem a estrutura funcionando. Então perceba que nem sempre a manutenção da estrutura é uma atitude consciente por parte dos exploradores. Muitas das vezes é como se a estrutura se replicasse por ela mesma, se multiplicasse por ela mesma. Então, apaziguar os conflitos significa manter a alienação, porque as pessoas parecem que elas não têm grandes conflitos, não há um conflito interno naquela estrutura. E estimular conflitos mostraria para os indivíduos que eles estão sendo explorados ou que eles são exploradores. E aí a revolução poderia acontecer. Né? Isso é muito interessante para a gente ver, por exemplo, quando as pessoas vão pegar e falar, olha, eu comprei esse vinho aqui. Esse vinho ele custa $5.000. Né? Nossa, que absurdo, um vinho de $5.000, é verdade. Né? E aí a outra pessoa pega e fala, não, olha só, aqui, eu tenho esse vinho chapinha que custa R$15 e ele é muito bom, eu gosto, aí eu bebo dele, ele é muito legal. Então, mas você não bebe dele porque você escolheu beber dele.
Você bebe dele porque você não pode comprar o uísque de US$ 5.000. Você precisa escolher o seu consumo de acordo com a sua capacidade. E isso é parte componente da exploração. Então, o problema não é você preferir o vinho chapinha ao vinho de US$ 5.000. O problema é você não poder comprar o vinho de US$ 5.000 e sequer ter experimentado, ter se contentado com o vinho chapinha. Bom, era isso que eu precisava falar para vocês hoje, galerinha. Então, até mais, juízo, boa sorte e falou.